Na nossa aula da disciplina Processamento de Óleos e Gorduras, iremos tratar sobre as principais fontes de óleos e gorduras em produtos alimentícios, onde, quando se trata de óleos, a gente direciona para os alimentos de origem vegetal, já as gorduras para os alimentos de origem animal. Então vamos estudar nesta aula sobre as principais fontes, quais suas utilidades, indústria e a importância da saúde dos consumidores. Dentre as principais fontes de óleos vegetais, podemos destacar soja, girassol, canola, palma, babaçu, amendoim, linhaça, gergelim, milho, algodão, oliva, do famoso azeite, e alguns menos conhecidos, mas não menos importante, que é o de arroz. Então vamos tratar sobre esses principais óleos de origem vegetal. Antes, falar aqui um pouco sobre as gorduras, que tem sua origem aí dos alimentos de origem animal. As principais fontes de gorduras são a manteiga, um produto aí à base do creme de nata, ou da nata propriamente dita, extraída do leite. A própria nata, que geralmente não, nada mais é do que a gordura presente no leite. O queijo, ou os queijos, também um produto de origem animal obtido a partir do leite, assim como o creme de leite, também que utiliza a nata. A banha, por exemplo, a banha de porco, inclusive nós já realizamos a sua obtenção em aula prática. As carnes, de uma maneira geral, também são fontes de origem animal e contém na sua composição as gorduras. O leite, o torresmo, que é aquela parte sólida que restou da extração da banha, que realizamos em aula prática, assim como os produtos derivados da carne, como a linguiça, salsichão, e o ovo, mais exclusivamente a parte da gema, aquela parte amarelinha, que é onde tem a maior proporção de gordura. Já em se tratando de óleos, lógico que começamos primeiramente com o principal óleo de origem vegetal, que é o óleo de soja. Até porque, dentre todos os óleos, ele é o mais utilizado em todo o mundo. Em termos de produção, em termos de consumo, não tem outro igual. A sua composição ajuda no quesito utilização desse óleo, não só nas preparações culinárias, mas para a fabricação de diversos produtos derivados da área de panificação, por exemplo. E em termos de saúde, é um óleo que se destaca devido à presença dos ácidos graxos insaturados, importantes aí para a nossa saúde. E aí, aproveitando esse gancho, o óleo de soja apresenta um alto nível de insaturação, que são lipídios considerados saudáveis para nós consumidores. Apresenta na sua composição natural os chamados antioxidantes, que evitam aí a rancidez oxidativa, fazendo com que o produto tenha uma alta durabilidade. É um produto barato, a nível de mercado, e fácil de encontrar devido à disponibilidade de matéria-prima, que é muito grande. Em relação às desvantagens do óleo de soja, ele pode apresentar na sua composição uma substância chamada ácido linolênico, que pode, por vez,
alterar o seu sabor e odor. Não é sempre, mas pode vir a acontecer. Temos o óleo de palma, que é esse fruto que aparece na imagem. É um fruto característico pela cor avermelhada e sabor adocicado. Também apresenta na sua composição ácidos graxos saturados e insaturados, uma quantidade bem maior, mas aliás, um equilíbrio aí entre esses dois tipos de ácidos graxos, né? Praticamente 50% de cada. E uma característica desse óleo de palma, ele é conhecido também como o famoso azeite de dendê. Então é o mesmo produto aí com denominações distintas. As vantagens, a sua coloração característica, né? Devido à presença de pigmentos chamados carotenoides. O baixo teor de colesterol, também é uma vantagem muito grande do óleo de palma, né? Ou azeite de dendê. E o alto valor nutritivo desse produto, importante aí para a nossa alimentação. E o óleo de palma ele pode ser usado não só na forma pura, né, nas preparações culinárias, mas também na fabricação de produtos derivados, como margarinas, pães, balas, biscoitos, sorvetes, dentre outros. Temos o óleo de canola, né, obtido a partir dessa semente, um tamanho pequeno, então precisa de uma quantidade muito grande de matéria-prima para obter o óleo. Então, de certa forma, isso contribui para que seja um produto mais caro do que, por exemplo, o óleo de soja. Apesar de que na composição da semente consegue extrair uma quantidade muito bem relativa de óleo, né, entre 40% a 60%. Dentre os óleos vegetais, o óleo de canola se destaca por ele apresentar o menor conteúdo de ácidos graxos saturados. Isso é vantajoso porque a gente sabe que esse tipo de ácido graxo, do tipo saturado, é considerado maléfico para a nossa saúde. Então o óleo de canola ele apresenta, dentre todos os óleos, o menor índice desse tipo de ácido graxo. Então é a principal vantagem desse óleo, né? Esse baixo índice de ácidos graxos saturados, na verdade. E além também de apresentar um teor alto de ácidos graxos do tipo poliinsaturados, que aí contribui principalmente na redução do nível de colesterol sanguíneo. Ele apresenta como desvantagem principal a presença de uma substância chamada ácido erúcico, que já estão sendo feitos estudos a respeito dele, que podem vir a provocar algum problema em relação ao coração dos seres humanos. E além, é claro, que é um dos óleos aí que apresenta o maior preço de mercado em relação a outros tipos de óleos extraídos de grãos e sementes. O óleo de girassol, muito popular também, né, apesar de ter um preço elevado, mas estudos já foram realizados acerca desse óleo e considerado que ele está incluso na classe dos alimentos funcionais, que são aqueles alimentos que, além de fornecer nutrientes, ajudar na alimentação, na preparação de alimentos, na fabricação, ele também vai contribuir para a saúde dos consumidores no combate ou no controle, na prevenção de algum tipo de doença. Então, por isso que ele se enquadra aí como alimento funcional. É uma excelente fonte de vitamina E, né? Uma vitamina importantíssima para nosso consumo, por ser antioxidante e, por exemplo, evitar aí o envelhecimento das nossas células, né? Envelhecimento precoce. Diminui o colesterol, principalmente do tipo LDL, que é o chamado colesterol ruim. Pode ser adicionado diretamente em pratos, né, como saladas, assim como também na produção de
derivados, como por exemplo as margarinas. A desvantagem desse óleo de girassol, ele tem um alto preço de mercado e ele é facilmente oxidado, porque ele apresenta uma quantidade muito grande de poliinsaturados, que são ácidos graxos que têm essa possibilidade maior de se oxidar. Por quê? Porque a oxidação é proveniente da, vamos dizer assim, inserção do oxigênio. Então, quanto mais possível essa reação, maior a possibilidade do óleo oxidar, como é o caso do óleo de girassol. Temos o óleo de milho, né, um grão aí também muito famoso na parte da agricultura, onde da parte do germen é onde se extrai, assim como outros grãos, o óleo, né, do milho. Ele é um cereal assim considerado altamente produtivo, né? O cultivo dele é em grande quantidade a nível nacional, a nível mundial. Assim como também não só para a questão de extração do óleo de milho, mas também de um produto muito famoso que é o amido de milho, também muito utilizado aí na alimentação. Ele é estável no que diz respeito à questão oxidativa, né? Então também tem que ter esse cuidado por ele facilmente se oxidar, mas em relação, por exemplo, ao óleo anterior, né, o de girassol, ele tem uma possibilidade menor. Existe a possibilidade, mas é menor do que os demais óleos. Nutricionalmente, né, o grão de milho é bem conhecido por ser altamente nutritivo e, consequentemente, o óleo também torna-se nutritivo no que diz respeito aí à alimentação, à saúde dos consumidores. Ajuda a diminuir os níveis de colesterol, né, assim como outros tipos de óleos. Pode ser usado nas mais diversas áreas alimentícias, né, como para a produção de margarinas, maionese, molhos para salada, na fritura de batatas, né, a nível industrial, por exemplo, e no uso aí na fabricação de diversos produtos industrializados. Temos o óleo de amendoim, né, um produto de excelente qualidade devido às suas características nutricionais. Há um ponto aí negativo em relação à questão de estocagem, que se deve ter um cuidado muito grande, porque é um produto que tem um risco muito grande de proliferar micro-organismos, por exemplo, os fungos, né? A famosa aflatoxina, que é uma toxina produzida por fungos, e é mais susceptível no amendoim e, consequentemente, no óleo que será extraído, né? Mas as vantagens prevalecem aí no que diz respeito ao uso alimentício, né? O aspecto nutritivo, o aspecto digestivo também é importante o uso do óleo de amendoim. Ele apresenta uma característica de ter um ponto de fumaça bastante elevado. O que é que significa isso? Quanto maior essa característica, mais apropriado o óleo se torna para ser usado como frituras, em frituras na verdade, porque ele tem uma resistência maior a temperaturas elevadas. Então é uma das grandes vantagens aí do óleo de amendoim na produção de alimentos ou para a fritura dos mesmos. Então essas sementes, elas são muito utilizadas aí a nível de alimentação, né? A própria semente, torrado ou salgado, produção da paçoca, né? A manteiga de amendoim está sendo muito utilizado também aí, indicado pelos nutricionistas. O óleo de algodão, né, também bem presente aí a nível comercial. Na verdade, ele é um subproduto do cultivo do algodão, né? Não é o produto principal, mas ele também apresenta aí características interessantes para uso alimentício, como por exemplo odor e sabor bem fortes. Então ele também é usado bastante nas indústrias, né? Assim como também
a nível doméstico. Devido a essa característica de odor e sabor, então ele ressalta muito os sabores dos alimentos, né? Ele não altera o sabor, pelo contrário, ele ressalta, né? Ele aprimora mais ainda o sabor do produto a qual ele foi adicionado, porque ele tem um sabor neutro, então ele vai intensificar o sabor dos demais produtos a qual ele será adicionado. Temos o óleo de farelo de arroz, pouco comum, né, a nível comercial, a nível doméstico, a nível de indústria. Na verdade é um subproduto, não é o produto principal das indústrias de beneficiamento de arroz, né? Então depende muito assim da qualidade do arroz, né, para que o óleo também seja de boa qualidade. Então é um produto assim que é fabricado, mas é comercialmente pouco vendido, né, devido aí ao seu pouco uso e o pouco conhecimento também aí a respeito das suas características. Tem a presença da vitamina E, né, uma vitamina antioxidante. Ele é menos absorvido pelos alimentos quando é utilizado em frituras, né, quando se compara a outros óleos, mas como eu falei há pouco, ele é muito pouco utilizado. Mas quando ele é utilizado, pesquisas, né, já revelam que em testes sensoriais ele apresentou uma aceitabilidade muito grande. Então vale a pena aí o investimento pela indústria, né? Quem sabe futuramente faça mais parte aí o óleo de arroz na nossa alimentação, né, ou na indústria de alimentos. As desvantagens, como eu falei há pouco também, né, além do preço caro, né, há um desconhecimento muito grande aí por parte das pessoas, né, dos consumidores, a respeito desse óleo. Então, consequentemente, para a indústria, torna-se um desinteresse, né, sobre o aspecto econômico, a qual impede aí do investimento pelos empresários, né? Mas a tendência é que essa realidade mude aí com o tempo. O óleo de oliva, né, também chamado azeite de oliva, extraído aí desse fruto, um dos tipos de azeite mais utilizados atualmente, devido à sua alta composição de ácidos graxos poliinsaturados. Na verdade, apresenta uma quantidade pequena, né? Mas é considerado assim um dos mais saudáveis, né? De melhor uso, devido à presença desses tipos de lipídios. Tem a sua classificação, né? Vai de acordo com a sua acidez, os 4 tipos, e esses tipos também diz respeito ao uso, né? Tem uns mais indicados para ser consumido diretamente nos pratos, né, culinários, outros mais para frituras, outros mais para preparações quentes. Vai depender muito aí do tipo, né, que tem a ver com a questão da acidez de cada um deles. Apresentam características benéficas à saúde, né, apresentam antioxidantes naturais na sua composição, vitaminas, né? Então vale a pena também o consumo deste produto, apesar do preço elevado. Também pode ser considerado como uma desvantagem. O óleo de babaçu, né, assim como o de arroz, também é um óleo pouco conhecido, né, é um óleo extraído das amêndoas do babaçu. Então as características também, principalmente a questão da cor, né, influencia aí na questão do consumo, do seu uso. Mas algumas utilidades desse óleo, né, a fabricação não diretamente para alimentação, mas para a fabricação de outros produtos. A gente costuma ver aí em alguns produtos de beleza, né, cosméticos, sabonete, shampoo, mas em algumas margarinas, óleos comestíveis também já se tem estudos de uso do óleo de babaçu. O óleo de gergelim, né, que pode ser tanto das sementes pretas como das sementes brancas. A diferença é que
O óleo extraído das sementes brancas ele é mais para uso alimentício. Já o óleo extraído das sementes pretas de gergelim, ele é mais usado a nível medicinal, né? Por exemplo, o uso laxativo, né? Questão de melhoramento do funcionamento do intestino. Então essa é a diferença aí dessas duas sementes, as quais todas podem ser extraídas o óleo de gergelim. Questão nutricional, todas ou uma ou outra apresentam um alto teor nutritivo, né, tanto de vitaminas como de minerais, e pode ser usado aí nas mais diversas áreas, como em saladas, né, devido ao seu sabor agradável, assim como também frituras e produção de derivados como as margarinas. E o óleo de linhaça é uma semente aí que está nos últimos anos crescendo muito o seu consumo, né? Então médicos nutricionistas de uma maneira geral estão indicando muito esse produto. E uma das grandes vantagens é ter essa disponibilidade do óleo, né, para consumo. Às vezes não se quer consumir a própria semente ou a farinha extraída da semente, né? Então tem aí a opção do óleo, a gente encontra no mercado tanto na forma líquida como na forma de cápsulas, né? No próprio mesmo óleo. Então tem essa vantagem aí para uso, e já vários estudos acerca desse tipo de produto na prevenção, no combate de doenças, né? Como distúrbios gástricos, indigestão, né? Colesterol, triglicerídeos, né? Dentre outras enfermidades. E aí tem essas opções, como eu já falei, para consumo, e é uma grande vantagem aí para a nossa saúde o consumo desse óleo de linhaça.